Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu ainda vou continuar no traço de caráter psicopata, né? Na mistura dos traços e reflexo no comportamento. Por que que esse vai ter um vídeo a mais? Porque, assim, um traço de caráter psicopata, só para relembrar, é um dos traços mais difíceis da gente fechar um diagnóstico com maior porcentagem nele. Porque a tendência é ele ter os outros traços camuflando ele como base. Então, eu resolvi fazer um vídeo a mais para vocês terem um pouquinho mais de subsídios, inclusive, para poder fazer uma anamnese bem legal, tá bom? Então, hoje eu vou estar falando aqui do traço de caráter psicopata com bastante oralidade, que é difícil, né? Mas tem, e com bastante rigidez. Tá bom? Então, só para relembrar, o traço de caráter psicopata tem aquele formato anatômico corporal, né? Que lembra o triângulo ao contrário. São aquelas pessoas que têm o tórax muito mais forte. E quando eu tenho bastante psicopatia e também bastante oralidade, eu posso ter uma oralidade no desequilíbrio, indo para a questão do oral, do excesso, onde eu vou ter ali um corpo que pode ter uma obesidade mascarando, por exemplo, a psicopatia, mas você vai observar isso nas outras partes do corpo. Mas como eu tenho rigidez aqui também, eu posso ter, sim, também um corpo que pode ter um pouco de perna, mas mesmo assim ainda não é aquela perna, mesmo que você tem, só se tiver muita rigidez. Aí você vai ver o triângulo com o violão. E quando tem bastante oralidade, você vai observar que a oralidade, quando ela está em excesso, o reflexo acaba indo para a questão da obesidade. E algumas características no sentido da questão emocional. Se eu tenho um maior, né, que esse é o caso, quando eu tenho maior psicopatia, eu vou ter uma pessoa racional e eu vou ter uma pessoa emocional também. Olha só que interessante. E se eu tenho rigidez, eu vou ter uma pessoa que ela acaba indo para a competitividade, acaba tendo essa questão da triangulação. Você vai observar tudo isso na mesma pessoa, uma pessoa que racionaliza o triângulo, uma pessoa que tenta racionalizar o emocional. Só se o emocional, às vezes, o que que acontece na racionalização do emocional quando eu tenho uma psicopatia alta e um oral alto? Às vezes você vai observar uma pessoa que tem ali uma certa obesidade, que ela racionalizou o emocional, por exemplo, fazendo substituições de questões emocionais num processo de sublimação, por exemplo, no ato de comer. Então, são aquelas pessoas que, tipo, é tipo o Faustão, assim, eu brinco, mas é tipo pessoas que conseguiram, de alguma maneira, usar a própria obesidade, usar o próprio corpo, racionalizando aquilo que aconteceu no corpo, a fim de ter trocas e negociações. Aí quando você pensa assim, em figuras assim que, por exemplo, o Jô Soares, por exemplo, já é bem oral. Então, assim, ele não racionalizou o emocional, ele usa um emocional e tem uma inteligência emocional, inclusive, bem alta. Então, já é um outro exemplo que é mais característico da oralidade. Quando você pega, por exemplo, o seu lado mais da psicopatia e transforma esse lado da psicopatia, que tá ali também tendo um emocional em ebulição, para algo mais da racionalidade, significa que questões de ordem emocional, que para outras pessoas seriam uma coisa assim extremamente afetiva, que iria exatamente para a questão dos afetos, esses afetos fariam ponte quanto o sentir e ser e perceber do humor, de tudo mais. No caso da psicopatia, por exemplo, quando você tem uma psicopatia alta e uma moralidade alta, você tem um ser que é altamente racional. Só que ele tem um emocional muito
às vezes exacerbado. Olha só que interessante, é um racional com emocional. Só que se eu tenho a psicopatia maior, a tendência é controlar o emocional. Mas isso não significa que esse emocional, de alguma maneira, não vai desabar em alguma coisa. Ou, detalhe, às vezes esse emocional que sucumbiu num processo aí, por exemplo, de sublimação, e que às vezes ele estava ali no excesso e ele foi para o seu excesso para poder apaziguar questões que estavam ali fluindo na questão da afetividade, como, por exemplo, às vezes uma dor, às vezes alguma questão de ordem relacional, de ordem sentimental. Às vezes a pessoa tende a, por exemplo, substituir prazeres. E nesse momento de substituição de prazeres, por exemplo, da oralidade, por exemplo, a oralidade do excesso, o oral ele tem uma tendência, você vai perceber aquela pessoa que é da comunicação, tipo, eu dei o exemplo do Faustão, tá, gente? Porque, assim, ele é uma pessoa da comunicação que tem essa estrutura. E aí você percebe que quando a pessoa tá trabalhando toda essa coisa da fala, gosta de falar muito, faz um programa de muitas horas de fala, ele racionalmente e inconscientemente, usando o seu racional, inconsciente, olha só que engraçado, porque ele não tá fazendo isso, exceto, né, se ele tiver muito consciência de si. Tô dando um exemplo de uma figura para vocês poderem neuroassociar. Uma pessoa que tem uma psicopatia alta e ela usa, por exemplo, o seu emocional a seu favor. Você que é um psicopata no sentido de traço, não da psicologia forense nem da psiquiatria, é só um nome, que você tem um psicopata muito alto e você sabe disso, assim, você já de antemão, você já tá sabendo porque você está fazendo as aulas, você já entrou em contato com esse conteúdo, você tem ali o seu psicopata alto e você tem um oral alto, então você é aquela pessoa, por exemplo, que tende a falar muito e você sabe que falar muito faz muito bem para você. Então, é diferente, às vezes, por exemplo, de um oral, gente, que é puramente oral, que vão colocar com uma estrutura, que vai ser os próximos vídeos que eu vou fazer, vai ser de oral, que tem a estrutura da oralidade e que faz a coisa num processo meio sem razão, meio muita emoção. Nesse caso, não. Quando você tem um psicopata alto e que você, por exemplo, foi para o meio de comunicação e você tem um psicopata alto com oral alto, você foi trabalhar com comunicação. Perfeito! Por quê? Porque você vai estar trabalhando o lado que o seu oral precisa. O oral precisa falar. O oral precisa ser escutado. Ele precisa falar, na verdade. Se tiver alguém para escutar ou não, não importa. Portanto que ele tá ali falando. Se tiver alguém escutando, melhor ainda, porque o psicopata, ele precisa de holoforte. Ele precisa de representatividade, precisa se sentir, na verdade, reconhecido. Então, se eu tenho um psicopata alto, o social me reconhece e eu tô ali falando, que nem um homem da cobra, inclusive eu sei que falar faz muito bem para mim, eu tô usando isso como uma forma de ganhar dinheiro. Na verdade, eu estou usando todos os meus recursos. Os recursos do meu psicopata de negociação, eu falo para poder ganhar dinheiro, eu dou aula para poder ganhar dinheiro, eu faço palestra para poder ganhar dinheiro. Então, eu já tenho a troca, que é a troca de o meu serviço pelo dinheiro, a minha fala por isso. E se eu tenho, por exemplo, um rígido junto com isso, eu vou ter uma pessoa que pode ser um publicitário, que gosta de estar com a mão na massa ali, fazendo toda a questão, explicando, colocando e indo para a perfeição, fazendo todo aquele processo, né, de observação do social. O social passa a fazer parte da triangulação, ele vai observar para poder criar maneiras de desenvolver produtos que vão para a perfeição daquilo que ele está desenvolvendo, e ao mesmo tempo ele vai ter todo um prazer no recurso que é explicar o que quer. E através disso ele vai racionalizar
todo esse sentimento que ele já sabe que é importante para ele estar conversando, tá falando, explicando e tentando buscar essa perfeição da técnica, que isso alimenta os seus dois traços, o seu ego, né, no fundo, assim, não é ego, gente, assim, lá dos princípios, né, de como se forma ali a psique, como Freud coloca, né? O id, o ego e o superego. Não é nesse sentido dessas estruturas de formação da psique, entendeu? É na questão da sustentação da motivação do próprio ego que reforça a questão do traço nele mesmo. Então, quando você percebe, por exemplo, que você é uma pessoa assim, que você tem essa coisa, né, de que você vê que o seu poder tá aqui no peito, né, as mulheres percebem que tipo, você vê que ela tem aquele poder no peito, tem aquele poder no tórax, e que você tem as pernas mais fracas, apesar de você ter um pouco de rigidez, essa rigidez, na verdade, ela moldou um pouco o seu corpo e deixou ele mais para uma coisa mais harmônica, porque você tem mais psicopatia do que rigidez nesse caso aqui, desse exemplo que eu tô dando. Então, assim, ainda a tendência é você não ter esses membros tão fortes, exceto se você tivesse masoquismo, como no vídeo anterior. Se tem masoquismo e rigidez, você tem duas neuroestruturas que vão te dar um corpo ali num formato muito mais forte nos membros inferiores. Mas quando eu tenho dois, aqui agora o contrário, quando eu tenho dois traços que tá me dando mais força da cintura para cima, como o oral e o psicopata, então eu tenho neuroestruturas que a energia tá toda mais na região do tórax para cima, mesmo que eu tenha ali a rigidez, dando um pouquinho de harmonia para esse corpo. Eu vou ter harmonia na sobrancelha, vou ter harmonia na boca, vou ter harmonia em partes do corpo, mas ainda eu não vou ter aquele corpo forte do masoquista na parte de baixo e nem aquele corpo que é totalmente escultural do rígido, porque eu tenho essas misturas juntas. Então, quando eu tenho oralidade, eu ainda tenho um pouco de pele flácida, eu ainda tenho um pouco de obesidade em algumas partes, eu ainda tenho um pouco dessa coisa de não estar com a perna totalmente forte. Ainda você vai observar que a oralidade que se apresenta em partes do corpo. Então, voltando para a questão do comportamento, quando você percebe que a pessoa tem esse perfil, né? Que acaba tendo uma psicopatia alta, que a gente pode ter aí um camaleão, né? Por exemplo, da obesidade, escondendo o traço verdadeiro, porque a oralidade vai tentar deixar meio roliço o negócio, então vai deixar assim, em partes, você vai observar assim que existe bastante oralidade através da obesidade, entendeu? E aí, uma parte que você poderia fazer a anamnese anatômico corporal, de ver o triângulo, essas coisas, você vai ter que prestar muito mais atenção, ou às vezes até recorrer, que nem eu já falei, a fotos. Mas o que fica mais característico nisso, quando você chegou nesse corpo que tem esse formato e que você tá ali pirado quanto à questão da anamnese diagnóstica, né? Que você não sabe fazer o diagnóstico nesse sentido, procura um profissional que já sabe, gente. Mas para quem assiste meu canal como entretenimento e forma de ter um conhecimento, é legal, sim, observar. Aí sim vale a questão da observação do comportamento, sem, por exemplo, você falar assim, porque em outros traços você não precisa nem prestar, você que devolve o comportamento para a pessoa, falando como que ela é. Nesse caso, você vai ter que observar, vai escutar a pessoa e vai ver, através dessa escuta e dessas manifestações do comportamento, você consegue fechar a questão do diagnóstico. Daí você vai observar, assim, que existe muito essa coisa da dicção, existe muito da oralidade, que são aquelas pessoas que querem falar, são pessoas ótimos palestrantes, são pessoas ótimos apresentadores, são pessoas que
estão na fala, que estão na comunicação. E aí você observa essa comunicação, como que a pessoa ela conduz o discurso dela, e qual é o nível, né, de racionalidade quanto àquela produção da fala. E nesse momento que você começa a fazer a análise dessa fala, você vai observar a racionalidade, você vai observar que existe muita oralidade, porque existe até uma certa logorreia em algumas questões, só que essa logorreia não é uma logorreia qualquer, entendeu? Você vê assim que a pessoa às vezes racionaliza, mas às vezes a oralidade dela tá como um mecanismo de defesa, às vezes para não sucumbir, por exemplo, a outros processos de prazer, porque às vezes se você tem um oral ali do excesso, ele na dor de qualquer um dos traços ou dele mesmo, ele pode ter uma tendência a buscar um subterfúgio em prazeres de substituição, como por exemplo o ato de comer. E aí, conforme ele vai comendo, ou de beber, entendeu, gente? Beber, comer doce, essas coisas, vão substituindo para apaziguador. E aí, esse traço da oralidade, do excesso, ele vai explodir como evidência num traço que é um traço mais psicopático, entendeu? E esse psicopata que tá aqui embaixo, escondido pela obesidade, ele tá tentando ainda racionalizar todo esse processo da oralidade que, de alguma maneira, tenta se sobressair sobre o traço. Nesse caso, quando o cara tem bastante mais psicopatia, ele vai tentar racionalizar isso também para tentar buscar uma solução. São aquelas pessoas que não se conformam de ter ganhado muito peso e que de alguma maneira quer descobrir o que faz para substituir isso e tentar corrigir. Aí, com a rigidez, quando tem a rigidez, acaba ajudando bastante. Por quê? Porque a rigidez, nesse caso, ela vai fazer frente a questão, por exemplo, do exercício. Vai falar assim, ó, se junta aqui um rígido com o psicopata e bota esse oral que está em excesso e que esse excesso está comprometendo a anatomia, está comprometendo no sentido da estética, às vezes, e às vezes até no sentido da saúde, esse cara para ser resolvido, para calar esse traço que está ali, tá sobressaindo na questão patológica. Então, esse aqui, ó, vai competir com o psicopata e o psicopata vai dar poder para rigidez a ponto de falar assim, não, acorda, mano, vamos fazer um pouco de exercício, vamos fazer alguma coisa para equilibrar esse oral. Bota esse oral para falar, vai fazer terapia, vai conversar, vai para grupos de, sei lá, de WhatsApp, vai para grupos da igreja, na sinagoga, em qualquer lugar, vai em algum lugar para dar vazão para essa oralidade que de alguma maneira vai arranjar um namoradinho, uma namorada, bota essa boca para fazer outra coisa que dê prazer, porque a oralidade está invadindo a cena psicológica a ponto de fazer esse oral do excesso exceder na busca por prazer e apaziguar sua dor, que na verdade seria apaziguada usando esses mecanismos de defesa mais racional. E quando esse psicopata tá na liderança, ele vai botar esse oral para trabalhar essa oralidade, vai conversar, vai ser palestrante, vai ser pastor, vai ser padre, vai falar, vai ser apresentador de televisão, vai falar, vai fazer, trabalha a questão da sua fala, vai montar um canal no YouTube, entendeu? Ou um Telegram, em qualquer lugar, entendeu? Trabalha essa oralidade e aproveita essa rigidez para mexer o esqueleto, entendeu? Move your body, vamos fazer qualquer coisa para mexer esse corpo, para esse corpo equilibrar esse oral que está desequilibrando o traço principal, entendeu? Que está camuflando, inclusive, o verdadeiro traço que não se mostra através da anamnese anatômico corporal. Então, quando a gente consegue fazer com que o equilíbrio dos três traços esteja numa perfeição da rigidez e numa negociação
da psicopatia usando a oralidade a favor dos traços, porque quando eu uso oralidade, quando o meu psicopata tá alto aqui, tá no recurso positivo, e o meu rígido não tá triangulando, não tá pirado lá pensando merda, nem pensando que tá sendo trocado ou traído, ou passando por qualquer questão da rigidez, eu tenho um rígido bem estruturado, e eu tenho um psicopata bem estruturado nesse sentido, esses traços tende a pegar esse oral que tá meio doidão, desequilibrado, não tá usando a oralidade no seu máximo do potencial, no sentido de devolver para si o lado mais positivo do traço, que é a comunicação, que é de repente ter um toque, de ter ali uma coisa, entendeu? Porque o oral e o rígido, eles gostam muito de contato corporal. E se o psicopata fizer uma boa negociação com esses dois traços, ele bota em equilíbrio todo mundo. E o oral, como ele tende a muito para a questão emocional, os afetos, né? Quanto mais oralidade você tem, mais tendência tu tem a se afetar dentro dos seus afetos, por afetos externos ou internos ou situações. E quando você não consegue elaborar muito bem as questões afetivas que te afetam, o seu traço oral vai botar você para sucumbir, tanto afetivamente quanto devolvendo para o corpo um sintoma, às vezes, que pode ser tanto da obesidade, quanto pode ser questões relacionadas ao fato de você não produzir essa catarse, né, do falar. Porque quanto mais limpeza de chaminé, quanto mais o oral acumula uma fala que ele poderia falar, mais ele vai deixando a chaminé suja. Ele vai entupindo a chaminé, a ponto, por exemplo, de sucumbir aí em questões da oralidade. Obesidade é só uma delas, entendeu? Mas pode desembocar em psicopatologias, em doenças psicossomáticas que envolvem esse tipo de processo. E quando, por exemplo, tem um equilíbrio dos traços, eu consigo ter um traço de caráter psicopata, negociando bem esse oral, botando ele para falar, fazer discurso, dar aula, botando esse rígido para exercitar esse oral, para ele não cair na dor da oralidade, botando todos os traços em equilíbrio, eu vou ter alguém aqui que vai fazer ótimas negociações com essa fala do oral e vai fazer ótimas negociações com a perfeição do rígido, que vai tentar buscar, inclusive na própria fala do oral, uma certa perfeição, uma performance dessa oralidade melhor negociada e melhor trabalhada, inclusive por causa da psicopatia, que faz com que essas negociações, tanto externas quanto internas, entre em um acordo. Fica a dica.